cristãos, judeus, muçulmanos, afinal, qual a diferença entre eles? Como surgiu essas crenças? Bem, tentarei dar uma breve explicação para entendermos o básico delas. Eu disse o básico. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os exemplares mais antigos do Antigo Testamento foram encontrados de 600 a 500 anos antes de Cristo. E mesmo quem ainda não leu, conhece suas histórias principais: Adão e Eva, Moisés abrindo o Mar Vermelho, Abraão matando Isaac, Arca de Noé, Davi e Golias, etc. E nele, Moisés é o profeta principal de Deus. Ele que sobe no Monte Sinai para escrever os 10 mandamentos. Ele que liberta o povo de Deus, os judeus, escravizados pelo Império Egípcio. Porém, o grande mensageiro de Deus, seu filho, ainda viria para salvar aquele povo tão sofrido. Anos depois, em Belém, nasceu um menino judeu chamado Jesus Cristo. Em sua fase adulta, se torna um Messias, de ser filho de Deus, e começa a pregar sua nova doutrina, alegando que a palavra de Deus foi distorcida com o passar do tempo. Enquanto o Antigo Testamento defende o apedrejamento, Jesus defendia aquele que estava sendo apedrejado, dizendo: "Quem nunca errou que atire a primeira pedra." Sua popularidade foi aumentando cada vez mais, até incomodar o imperador romano Pôncio Pilatos, que o crucificou. Isso só aumentou sua popularidade, ainda mais com o boato de sua possível ressurreição. Suas histórias começaram a ser documentadas 50 anos após a sua morte, se tornando o Novo Testamento, que junto ao Antigo deram origem à Bíblia Sagrada. E assim surgiu o cristianismo, com Jesus sendo filho de Deus. Voltando para a nossa linha do tempo, 600 anos após o nascimento de Cristo, surge uma figura na Arábia Saudita chamada Maomé, ou Mohammed. Comerciante analfabeto, dizia receber mensagens de Deus, alegando que sua palavra foi distorcida com o passar da história e cabia a ele reescrever seus ensinamentos. Maomé reuniu todas as mensagens com cuidado, dando assim origem ao Alcorão, livro sagrado muçulmano. Bem, resumindo, os judeus acreditam que o enviado de Deus ainda está por vir. Os cristãos acreditam que o enviado já veio, que é Jesus. E os muçulmanos acreditam que o enviado também já veio, mas que é Maomé. Os judeus acreditam apenas no Antigo Testamento, que é o famoso Torá. Os cristãos acreditam na junção do Antigo com o Novo, após a vinda de Cristo, chamado Bíblia. E os muçulmanos acreditam no Alcorão, escrito por Maomé. Mas nos tempos de hoje, as coisas saíram um pouco do controle de Deus. Digo isso porque são tantas vertentes hoje em dia, tantas pessoas fundando novas crenças segundo suas próprias interpretações da Bíblia, que se tornou complicado saber realmente quem está certo na crença certa e se realmente será salvo. Posso citar vários profetas, livros e vertentes nessa mesma tendência. Um profeta em ascensão hoje em dia, por exemplo, é o criador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Voltando para a nossa linha do tempo, em 1830, em Nova York, Joseph Smith alega que um anjo lhe entregou tábuas de ouro. Nela estava a verdadeira palavra de Deus, que, como eu disse, foi distorcida com o passar do tempo pelo homem e cabia a ele propagar a verdadeira palavra. Infelizmente, as tábuas subiram aos céus antes que qualquer um pudesse vê-las ou datá-las, mas Joseph foi rápido e escreveu suas mensagens em um livro, o Livro Sagrado Mormon. Suas mensagens são bem contestadas hoje em dia, como Jesus, após sua morte, ter ido à América pregar entre os maias, incas, astecas, etc. E um povo judeu ter saído do Oriente Médio e ter povoado a América 2000 anos antes de Colombo tê-la descoberto. Bem, vendo tudo isso, parece ocorrer uma grande confusão divina, porque, caso Deus exista, ele deve ser muito indeciso nos seus ensinamentos, ou nós que não conseguimos entendê-los. O problema desse não entendimento é que temos hoje vários profetas, cada um com a sua lei, cada um com a sua verdade, cada um com o seu conceito de certo e errado, com sua própria interpretação do possível ensinamento distorcido de Deus. A consequência disso é a desunião dos povos, cada vez mais e mais, algo bem visível hoje. Cada um achando que está com a razão, necessitando converter o outro por meios pacíficos, ou não. Podemos resolver isso de duas formas. Uma, fazendo uma campanha na internet para que Deus apareça e diga a todos o que realmente quer. E a outra, respeitar o próximo. Respeitar a crença do próximo, aprender a duvidar de suas verdades, nunca se sinta superior, nunca ter 100% de certeza, e lembre-se que gentileza gera gentileza. Não parece ser difícil. Espero que tenham gostado.